Olá, amigos da 4F Consultoria, tudo bem? Como nós anunciamos para vocês, hoje nós estamos aqui com a ilustre presença do nosso primeiro entrevistado do ciclo de palestras da 4F, jornalista César Barroso. Obrigado pela oportunidade. Pessoal, o mais importante da entrevista de hoje é que vocês vão entender determinadas situações que a gente vem falando nos nossos vídeos, que são a transição de carreira, como é que em que momento eu devo seguir por um caminho ou seguir por outro caminho, o que é líder coaching, como é que eu falo num vídeo, tudo isso esse cara aqui conhece como ninguém. E ele vai poder levar para vocês essa experiência de só 20 anos de Rede Globo como jornalista e depois ter mudado radicalmente a sua carreira e tá aí feliz e contente e mais, com sucesso, que é o mais importante. Né, César? Obrigado, muito gostoso. E eu já aprendi que na vida a gente tem que dizer assim, eu sou um bom recebedor. Então eu recebo esse carinho, eu recebo essas palavras aí. E se eu não estiver alcançando ainda, eu vou tentar alcançar. Vamos lá. César, me fala uma coisa. A primeira pergunta que eu tenho para falar para você é: você 20 anos de carreira como jornalista da Rede Globo e aí em determinado momento, o que acontece na cabeça do César que ele define mudar radicalmente de vida, de negócio, de tudo? Me explica um pouquinho esse momento. Olha, André, muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. É muito fácil falar sobre isso porque realmente é a minha jornada de vida. E é muito difícil explicar para as pessoas o que é não querer ser um repórter da TV Globo, né? Então, aqui no Brasil, o nosso sobrenome é o nosso emprego, né? É o João do Banco do Brasil, é o Silvio do Bradesco, é o Flávio da IBM, né? Exatamente. Então, como é que o César da Globo vai deixar de ser o César da Globo? É o César do César, né? O César do seu próprio negócio. E isso pesou, isso me retardou por uns 10 anos ter saído, porque com 5 anos de TV Globo eu já queria sair. Primeiramente por aquilo que eu vi e que eu sabia que ia ser a realidade de hoje. Em 2001, 2002, eu percebi que as más notícias não estavam construindo nada. E eu ia atrás da notícia, né? Eu era obrigado, dependendo da pauta do dia, contar detalhes de um crime, aquilo estava me desgastando muito. Fora que o ritmo do jornalista não é o ritmo do corporativo. Um dia você entra às 3 da manhã, outro dia você entra às 2 da tarde, um dia você trabalha às 7 horas, outro dia você trabalha 12, 14 horas, se tem uma rebelião você fica sem comer, sem almoçar, é muito desgastante, né? Tem o glamour de aparecer no vídeo? Tem, mas o pessoal não vê as pingas, né? Que a gente toma, os tomos que a gente leva, de ficar sem comer, ficar sem nem ter um banheiro Ficar por de perto, casa, né? Ficar fora de casa vários dias, então eu comecei a ver que não era para mim aquilo, né? Aí eu comecei a pensar em produtos de comunicação ligados a boas notícias. Eu tive 2 programas de TV de boas notícias, infelizmente não vende, né? Então você teria que criar uma ONG para poder ter outro tipo de recurso para poder viver da boa notícia. Mas realmente você coloca a boa notícia, as pessoas ainda não estão interessadas na boa notícia como o consumo do dia a dia, né? E aí eu fui percebendo outras possibilidades de negócio que estavam mais à frente, né? Que estavam mais na minha frente. E aí eu fui fazendo o Y na minha carreira. O que é o Y? Desenvolvendo uma segunda habilidade. Foi isso que eu fiz. Então, pessoal, o mais importante desse depoimento do César é que você entenda que qualquer pessoa pode passar por esse momento. De entender que talvez aquilo não seja o valor que ela tem por dentro e que faça com que ela mude, né? Ele falou, perdi 10 anos de vida porque tinha uma situação onde dizia, mas era a Rede Globo, pode ser o que for, pode ser aonde você estiver, se isso não estiver compactuando com o seu valor, você não vai a lugar nenhum, tá? Minha segunda pergunta para o César é que o César é coaching, como eu sou coaching, mas nós somos coaching. E aconteceu um fenômeno que acontece no Brasil, César, não sei se você concorda, mas assim, uma coisa dá certo, o coaching em algum momento deu certo, então hoje qualquer pessoa se diz coach. Nós temos 843 milhões de coachings hoje no Brasil. Chega a ser assustador, gente trabalhando como coaching que nunca estudou nem um pedacinho do que é coaching. Então hoje sim eu estou com um coach de verdade, assim como eu, que fui
estudar em 1991, coach, imagina. Ninguém nem falava disso. E estou estudando até hoje. Tem gente que começa, não precisa ser coach e já dá aula de coach. Como é que você vê essa coisa do brasileiro de bolo caseiro? Abriu 50 lojas de bolo caseiro. Barbearia do futuro, abriu 800 lojas. E o coaching, até outro dia a menina brincou comigo na internet e disse assim pra mim: mente vazia é mente pro coaching, vamos estudar. Como assim? Eu falei pra ela. Porque se você tem uma pessoa que não sabe nada, qualquer coaching tá bom. E isso me preocupa e eu pergunto a você, qual que é a tua visão dessa situação? O coaching é bom, o coaching não é bom? Como é que funciona isso? Porque tá ficando pejorativo ser coaching hoje. Eu acho que você hoje tem um termo novo que chama skin in the game, né? Quer dizer, a pele no jogo, o pessoal está usando muito. O que está fazendo a diferenciação de um coach para outro, de um mentor para outro? É o skin in the game, que significa o seguinte: o cara foi lá, viveu aquilo, experienciou aquilo, então ele tem base para falar. Hoje tem muito coach que está sem dinheiro para pôr gasolina, está sem nenhuma oportunidade de mercado, não consegue arrumar um emprego, então ele vai ser coach. Então ele depende de que você acredite nele para que ele acredite nele, para que ele consiga deslanchar. Então, claro, você não precisa... não é porque a pessoa tem problemas que ela não pode ajudar. Não é porque um psicólogo tem problemas pessoais de relacionamento que ele não pode ser um bom psicólogo. Mas é muito importante você ver, poxa, a pessoa não deu certo até hoje. E aí, de repente, ela vira coach, né? E essa necessidade que o brasileiro tem de iniciar um novo negócio, copiando os modelos que estão aí, quer dizer, agora já tem barbearia fechando, de repente nunca tinha barbearia, agora todo mundo tem barba para todo mundo, né? E isso na Globo era muito comum. Quando o Globo Rural falava que milho estava com preço bom, todo mundo plantava milho, a outra safra tinha excesso de milho, o pessoal tocava fogo no milho. E aí chinchila, e todo mundo produziu chinchila, aí o escargot, que depois virou aquele caramujo, que é tudo das pessoas irem. O que acontece? Quando não se tem barreira de entrada, todo mundo entra. Então, se hoje você resolve fazer uma barbearia e gasta só 10, 20 mil reais, você tem que saber que o outro ali na sua rua, em frente a você, vai abrir uma barbearia também, porque não tem barreira de entrada. O que é barreira de entrada? É o obstáculo financeiro para você entrar numa história, né? Você não tem que construir um prédio. Você põe um forninho de pizza na sua garagem, você vira uma pizzaria. É muito bom, você vende para o bairro, ganha dinheiro, mas e se mais alguém abre uma pizzaria, já divide a sua clientela, né? Então, eu vejo hoje essa história do coach como uma história perigosa, porque o coach está abrindo o seu coração e sua mente para uma mudança, ele tem umas ferramentas básicas e de repente ele abre, mas não consegue encaminhar. Então você vai ficar perdido lá na frente. É muito perigoso. E existe hoje uma tentativa até de governo de tentar controlar isso aí, né? Porque, vamos comparar, nos Estados Unidos um corretor de imóveis é alguém especializadíssimo, que ele te atende com hora marcada, daqui 2, 3 semanas, ele vai fazer um cuidado de trazer a você exatamente o que você procura, conseguir o financiamento dentro das suas condições. É um trabalho completo. O que é o corretor de imóveis no Brasil? É a pessoa que não deu certo em nada. Exato. Em alguns casos você tem um corretor, mas é uma agulha no palheiro você achar um corretor que está realmente dedicado em resolver o seu problema e não o dele. Exato. Que é vender um imóvel qualquer que seja para você. E essa banalização do coach hoje é muito preocupante. Pessoal, isso aí a gente já tinha comentado no nosso primeiro vídeo, mas eu queria trazer para vocês um depoimento de alguém também como eu que estudou sobre o assunto coaching, né? E mostrar para vocês que existe ainda a necessidade de se ter um coach. O problema é quem escolher, como escolher, mas existe a necessidade. As ferramentas, como o César falou, os caminhos que ele pode te determinar são essenciais. Mas cuidado, pesquise, pergunte, busque na internet pessoas que realmente têm uma condição de poder te ajudar e não simplesmente o treinamento onde você pode pular do alto do prédio e sair voando, que é muito, como o César falou, muito perigoso, esse tipo de coisa. Você, por exemplo, você é um coach que você consegue fazer as pessoas, os seus clientes, né, que eu já acompanho, irem desenvolvendo uma compreensão dos passos que ela precisa dar para chegar, mas você também faz a mentoria. Por quê? Porque você é skin in the game, você está no dia a dia das empresas, está no dia a dia da batalha, do sofrimento das empresas. Então você também fala assim: André, você pode me dar um conselho pragmático para resolver uma situação pontual?
skin in the game. Exato. Você já tem experiência, você vai lá e fala, pronto, vai ali, faz isso aqui. Por que você tem essa autoridade para fazer isso? Por que o André Figueiredo tem essa autoridade para fazer isso? Porque tá na batalha, tá sabendo como é que as coisas funcionam. Não resolveu usar só umas técnicas de perguntas e respostas para poder fazer a pessoa chegar numa conclusão. E o que é perigoso, a pessoa pode chegar numa conclusão que não vai adiantar o lado dela, pode atrasar em alguns anos o lado dela, e ela está achando que ela está certa. Exato. É isso mesmo. Agora, pessoal, a grande pergunta e a terceira pergunta, eu vou fazer 4 perguntas para o César só, não fiquem chateados, depois ele vai voltar mais para frente, mas a terceira pergunta que eu faço para você, César, é o seguinte: você optou por ser um empresário, né? Por ter o seu negócio. Você poderia ter ido trabalhar como jornalista, talvez numa outra emissora, né? Mas o que te fez, depois dessa transição, querer ter o seu negócio? Aonde você encontrou esse valor de querer ter o seu negócio próprio e não voltar para o mundo corporativo, talvez para uma outra emissora ou talvez para uma mídia escrita, não sei. Isso, muito boa a sua pergunta. Eu não sei se encaixa em todos os casos, mas eu pela experiência que eu tenho, se encaixa. O que acontece? Eu comecei a trabalhar na TV Manchete do Rio de Janeiro, isso foi em 1988. Na TV Manchete eu fui para o Jornal Globo, do Jornal Globo. Aí sim, eu saí do Rio de Janeiro para ser repórter em Resende. De Resende eu fui ser repórter em Bauru. De Bauru fiz campanha política em Jaú. De Jaú fui para Sorocaba. De Sorocaba fui para Campinas. De Campinas para Sorocaba, onde fiquei 16 anos. E a meta máxima era ir para São Paulo, ser repórter nacional em São Paulo, Rio de Janeiro, nas grandes centros. E eu já feliz morando em Sorocaba, falei, meu Deus do céu, essa é a minha meta, ir para uma grande cidade, pegar engarrafamento, ficar nesse sofrimento. E quantas pessoas hoje, por causa de um emprego, não são obrigadas a deixar suas famílias numa cidade, passar a semana fora de casa por causa do emprego? E não é na crise ou na situação favorável. Se tem um emprego melhor quando o país está bom, a pessoa vai para o emprego melhor, mas se afasta da sua família, se afasta da sua casa, do seu conforto, deixa de fazer academia, deixa de fazer um curso, porque fica no tempo todo no deslocamento ou fica afastado. Ou se vem uma crise, né, como acontece no Brasil de vez em quando, a pessoa tem que buscar um emprego em outra cidade. Então ela sai daquela cidade para um emprego que paga menos, mas é a única opção, né? Depois de ficar 1 ano, 2 desempregados, a pessoa vai para outra cidade. E eu percebi isso. Eu ia ficar indo, talvez indo, voltando para São Paulo, ou talvez dormindo a semana lá, numa kitnet, num hotel, numa república, por causa do emprego. Até quando? E quantas vezes mais eu ia precisar mudar de cidade, porque a Globo tem essa característica dos repórteres ficarem circulando. E eu observei os meus colegas repórteres, já também com 20 anos, continuam morando em apartamentos improvisados, sem mobiliar, o dia inteiro na emissora, sonhando com a oportunidade de ser um jornalista dos poucos que tem no Brasil, os 10 ou 20 muito bem remunerados, né? E eu falei, não, eu quero viver minha vida, eu quero ter meu tempo para mim. E eu até comento, André, a minha irmã se preocupava, porque tanto você lê livros sobre ócio, porque o Brasil é trabalhista, né? Todo mundo trabalha, pai trabalha, mãe trabalha. Então, para onde você olha, você tem gente trabalhando. Então, assim, como é viver com tempo livre, né? E a minha maior preocupação era o tempo livre. O que eu ia fazer com o tempo livre? Será que eu ia contemplar borboletas? Onde que estão as pessoas? Quem são as pessoas com tempo livre hoje? São pessoas que têm uma conotação pejorativa. É o aposentado e o desempregado. Ninguém quer ser aposentado assim, olha, você não serve mais. Obrigado pela sua contribuição. E ninguém quer ser desempregado. Então, o tempo livre, ele não tem valor. Ele só tem valor quando a pessoa envelhece, que ela fala, caramba, eu não tive tempo para mim. Ela precisa ver isso no leito de morte. Eu não vi antes, porque eu sou jornalista, tenho muito acesso à informação. Então eu falei, não, eu quero ter tempo livre. Para quê? E o mais interessante, viu, André? Para quê? Essa é a pergunta de vários cursos que eu fiz sobre mente milionária, segredos da mente milionária. O que você faria se você tivesse todos os recursos financeiros disponíveis? Eu praticaria mais exercícios físicos para diminuir minhas dores de coluna, minha falta de preparo físico. Eu faria minha própria comida, porque eu tenho triglicérides altos, colesterol alto, então eu preciso comer melhor. Eu meditaria mais, eu estudaria mais. 4 coisas que não demandam dinheiro. Exato. Mas o que é caro nisso aqui? É o tempo que eu tenho que comprar para ter isso. Tive que comprar minha alforria, a minha carta de alforria.
Meus dias de sol, ou de chuva, ou de frio, não são entregues a uma corporação. Eles são meus. Eu não sei quanto tempo eu tenho de vida. Então, eu acordo e eu não vou, a partir das 8 da manhã, entrar dentro de uma sala, não cabe mais na minha mente, entrar numa sala e ficar dedicado a desenvolver o negócio de uma outra família. Claro. Então eu vou desenvolver o negócio da minha família, mesmo que seja vender suco, mesmo que seja vender mel de porta em porta, mesmo que seja pedir dinheiro no semáforo. Eu vou me adequar, viver com menos, mas os meus dias são meus, eu tenho o que fazer. Então eu tenho a minha horta, eu tenho meu crossfit, eu tenho a minha meditação, eu tenho a minha culinária que eu faço com toda calma. Você já viu minhas cozinhas em casa, são amplas, grandes. Então eu precisei me preparar para merecer e não pirar com o fato de que todo o meu tempo é para mim. Interessante isso? Interessantíssimo, interessantíssimo. E aí, pessoal, a gente começa a perceber o seguinte, que você precisa ter dentro de você, não é a vontade de ter o seu negócio. Você precisa ter muito bem definido, como o César falou aqui para nós, o que você quer da vida. Qual é o seu propósito? Isso que é o propósito que os coachings por aí falam, que eles nem sabem o que eles estão falando, mas esse é o propósito. O propósito dele fica claro aqui para nós o que ele queria. Ele queria o tempo livre para ele, para o negócio dele, para a família dele. Esse é o propósito dele. Agora, o que ele vai fazer para ter esse tempo livre, o que custa caro, ele que vai determinar, mas ele já sabia o que tinha que fazer. E a minha última pergunta para ele é muito simples, e é uma coisa que eu já sei que ele está fazendo, porque ele tem produtos digitais também, né? Mas quando eu falo para vocês também, muita gente ainda tem dúvida, produto digital, compra pela internet, mas isso vai dar certo, não tem com quem eu falar. Pessoal, isso é exatamente a mesma coisa do que era lá no passado a própria internet. Isso não vai funcionar, isso não consigo. Hoje a gente tem portais aí de venda de qualquer tipo de produto, né? E inimaginável há 20 anos atrás que isso pudesse acontecer. E agora nós estamos entrando numa era de mais e mais produtos digitais. Os produtos digitais, basicamente, pessoal, são treinamentos, cursos e palestras, né? E a minha pergunta para o César é muito simples. Eu sei que ele tem os dele e depois aqui no final dessa entrevista ele vai falar uma série de coisas dos negócios dele que eu acho importante que vocês conheçam, né? Mas a minha pergunta é, essa tendência do produto digital, ela pode correr o mesmo risco daquilo que a gente falou antes, da barbearia, ou do bolo, ou dos coachings, ou não? Porque a diversificação do produto digital é inimaginável. O que você acha, César? Olha, André, eu tenho uma resposta com base para falar para você. Sorocaba é a sede de uma das empresas que hospedam cursos online, que é a Eduz. Só para você entender, quem não conhece, existe a Hotmart, onde você vai lá, hospeda na plataforma, a pessoa pega o link, vai lá e compra o curso, e aí ali vai sendo liberado os módulos e tal. E a Eduz também faz isso. Então, teve um evento da Eduz e eu pude entrevistar o dono da empresa, né, numa live que eu fiz para mim mesmo, ali para o meu grupo ali de investidores e tal. E aí ele falou, olha, o mercado até agora não atingiu 5%. Nossa. Entendeu? As empresas não estão vendendo seus cursos ainda. As empresas não entraram. Aí, tá bom, passou essa informação dele. De repente, um amigo meu, lembrando dessa conversa, me manda, César, olha só, a Faber-Castell lançou o curso de desenho. Falei, mas é óbvio que eu vou comprar o curso de desenho de quem vende o lápis. Claro. Vai ser o melhor curso de desenho. Esta semana, sabe o que eu vi por R$380? O curso da Ana Maria Braga de como fazer arroz e feijão. A Ana Maria Braga já ganha muito dinheiro, mas talvez ela ganhe muito mais dinheiro porque ela já tem o skin the game, ela já tem um nome no mercado e ela vai lançar. Então a gente ainda vai se surpreender que a Leroy Merlin lance cursos online de como usar os produtos dela. Exato. Né? Todas as empresas ainda vão entrar. Então, quer dizer, por exemplo, se você for pensar que as empresas ainda vão entrar, quem serão os profissionais que vão se aproximar dessas empresas para oferecer uma proposta de montar um curso, criar tráfego, atrair pessoas para comprar o curso? É um novo nicho de trabalhadores que ainda não existem. Quer dizer, eu falo isso porque meus colegas jornalistas, de todos os que eu conheço, que eu trabalhei, e são dezenas, talvez mais de uma centena,
Muitos estão desempregados, não por incompetência, porque as vagas para o jornalismo, como ele é feito diário, elas deixaram de existir. As empresas estão diminuindo. E eles ainda não perceberam que eles já podem estar montando empresas de lançamento digital, ou seja, pegar a expertise que alguém tem e criar o formato para ela ser palatável, para ela ser interessante colocar na internet. Quanta gente a gente conhece que não faz nem ideia de como colocar o conhecimento para os outros. Ou seja, quem está colocando conhecimento e está conseguindo vender é porque realmente tem um poder de convencimento e um conteúdo para entregar. Mas tem muitos aventureiros que aprenderam a fórmula, a técnica de colocar a ideia deles ali para você, mas não tem o conteúdo. E imagine quando você encontrar um jornalista que está desempregado, uma pessoa que sabe lidar com a comunicação e pegar um físico de 60 anos para falar sobre física. Né? Esse físico, ele não vai saber pegar uma câmera, abrir a plataforma da Eduz, fazer subir o vídeo dele ali, fazer as chamadas, as estratégias de convencimento para aquilo que é verdadeiro. Essa pessoa ela vai ter que receber um apoio. Né? Comigo aconteceu assim. Eu, de repente, uns lançadores me descobriram, falaram, cara, o seu produto é fantástico, então vamos lançar. E aí a gente lançou e vendeu mais, e cada vez que lança, vende mais, porque a gente vai aprimorando, vai criando autoridade e vai fazendo o quê? Tráfego pago. E, né, o tráfego pago traz mais pessoas e o sistema da internet ela vai achando as pessoas que tem a ver com aquilo em cada canto do Brasil. É um universo. Então, assim, para você ter uma ideia, os Estados Unidos têm 1 milhão, milhões de cursos online, numa única plataforma. E aí vai mudando a estratégia, porque, por exemplo, hoje você compra curso, você pode comprar um curso, você segue ali 1 mês, 2 meses um curso online. Mas nos Estados Unidos, a mudança do mercado, que é gigantesco, ela vem em ondas. Então as pessoas criam até planilhas Excel para colocar os cursos que elas estão fazendo. Então, quem compra um curso de ginástica não compra só aquele, ele compra todos, porque ele quer ter certeza de que ele cercou o assunto. Um curso de culinária, você não compra um, você compra todos, né? E aí diz que lá nos Estados Unidos tem um momento que as pessoas se cansam de ficar fazendo cursos e elas querem ir para ação. Então aí entra uma onda de mentores, que é a pessoa que diz, você quer ter uma construtora? Vai lá e faz assim, 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 assim. Ela não fica te ajudando a desenvolver a ideia de ter uma construtora. Ela já te dá o plano pronto em uma aula. Né? E marca uma reunião de um dia com o mentor e você sai com tudo pronto para ação. Então vem a onda dos mentores. Depois passa a onda dos mentores, vem a onda de curso de novo. Não é interessante? É interessante. Então assim, se você hoje, quem tiver com a ideia de entrar no mundo online, nem começou. É isso que a gente está dizendo. E mais uma informação. Eu não acredito, tá? Acho muito estranho. Mas diz que a cada dia no Brasil, 20 mil pessoas passam a ter acesso à internet. São pessoas que vão começar a descobrir o Facebook, vão achar graça em colocar uma foto, curtir, ser curtido. E então, essas pessoas vão estar chegando para comprar um curso, vão descobrir um curso online. A internet ainda não chegou em muitos lugares. Essa semana mesmo falaram, olha, tem provedores improvisados para poder atingir os rincões desse país. E essas pessoas que estão nesses rincões não têm acesso à faculdade, curso técnico na porta, Senai, Senac, SESI, nada. É ali que elas vão, talvez, aprender a fazer um artesanato que vai mudar a vida delas, ajudar a pagar uma conta de luz, uma conta de água, vendendo R$100 de artesanato por mês, entendeu? Então é um universo. Entendi. Então, pessoal, principal hoje que a gente queria passar para vocês era exatamente isso que o César respondeu nas perguntas, que eram a questão do empreendedorismo, a questão do momento em ser empreendedor ou não ser empreendedor, né? E, obviamente, a questão dos produtos digitais. Para a gente terminar, eu sei que o César é um cara que tem um projeto muito interessante, muito legal, eu tenho acompanhado e eu acho que assim, o segredo do momento é a mente aberta. O segredo do momento é pensamento abundante. Então aqui eu vou deixar ele como se ele fosse o dono da 4F e ele vai falar um pouquinho para vocês dessa ideia que ele teve. O projeto é uma mini casa brasileira, essa ideia. E obviamente depois, se vocês quiserem se aprofundar, ele vai também dar os caminhos para vocês de como se aprofundar no assunto. Tá bom? Poxa vida, que honra, que bacana. Realmente, André,
talvez eu gostaria, eu quero muito que possa inspirar as pessoas, né? Porque muitas vezes você nasce numa família que tem um negócio, uma lojinha, mas você quer fazer outra coisa e aí você nega aquilo que a sua família está desenvolvendo. Tudo bem, aí você sai para trabalhar no negócio de uma outra família. Talvez com um pouco mais de glamour, com um prédio mais bonito, e você ficar iludido nessa história de trabalhar no negócio de outra família. Mas você sempre vai trabalhar no negócio de uma família. Ah, é claro que quando é uma sociedade anônima, é um negócio de muitas outras famílias, né? É. E meu pai, ele já tinha investido em imóveis pequenos, quando em 1950 ele foi morar numa cidade industrial que estava em expansão. Então ele fazia quartinhos, ia alugando aquilo, e eu cresci vendo aquilo. Mas não tinha glamour, eram quartinhos, coisa assim, né? Eu queria ser jornalista. Com 9 anos eu decidi ser jornalista. Então eu fui ser jornalista e fui trabalhar para uma família, a família Roberto Maria, né? Meu pai faleceu, aquela história ficou meio esquecida. Só que quando eu comecei a mudar de cidade, de uma para outra, chegar numa cidade e mesmo sendo uma pessoa de nome, jornalista, você não tem um fiador, você não pode alugar um apartamento. Você não tem um fiador com imóvel registrado, você não pode alugar. Você não tem um fiador com 2 imóveis registrados aqui na cidade. Então, ou seja, Jaú, Resende, Bauru, Campinas, Sorocaba, eu conseguia. Mas depois de alguma humilhação, garantias extras adicionais para alugar um apartamento, o quê? Vazio. Aí eu acabava de mobiliar o apartamento e depois eu ia embora. Aí eu largava a geladeira para lá, dava para o zelador e aquele prejuízo atrás de prejuízo. E eu comecei a observar esse movimento. Então deu aquela conexão com o passado, que dor que meu pai resolvia com aquele monte de quartinhos. Pessoas que chegavam e precisavam, né, ficar. E aí eu decidi, eu falei assim, poxa, eu não quero mais ir embora de Sorocaba, então eu vou fazer uma kitnet para mim, para eu poder, eu ia e voltava todo dia de Campinas, eu durmo aqui de vez em quando, resolvi esse problema. Só que quando eu fiz as primeiras 4 kitnets, a cidade não tinha, isso foi em 2001, aquilo teve uma procura imediata e com 4 kitnets eu já cheguei a 2/3 do meu salário, porque eu ganhava 3 mil como repórter, com as kitnets eu ganhava 2, então eu pulei de 3 para 5, começou a sobrar dinheiro, eu peguei aquele dinheiro e falei, então vou fazer mais 10. Aí comprei o terreno financiado e fiz mais 10. Aí eu ia terminando a obra, o cara passando reboco, o pessoal já entrando com mala, com tudo, desesperados, pessoas que não conseguiam alugar um imóvel, que estavam indo e voltando para suas cidades há anos, assim, porque o salário não dava para pagar um hotel 2, 3 vezes por semana. Elas precisavam ficar umas 3, 4 vezes por semana na cidade e mal divulgado, né? Aí falou, opa, aí vendi o meu apartamento que eu tinha no Rio, fiz mais 10. Fiz o acordo com a TV, fui fazer uma campanha política e fiz mais 10, mais 10. Aí pronto, depois de 48 apartamentos eu atingi uma estabilidade, uma maturidade. Como jornalista consegui divulgar muito bem, sempre gerando fila de espera para esses imóveis, sempre imobiliados para realmente resolver a dor dessas pessoas. Surpresa, né? Eu imaginei que as pessoas fossem ficar 2, 3, 6 meses. Tenho moradores há 4, 5 anos, não querem outro lugar para viver, né? Um lugar prático, bacana. E aí eu encontrei uma empreendedora que ganha prêmios por vender produtos online. Ela disse, eu comecei a falar sobre como eu administro o meu negócio, ela falou, sabe que isso aí é um curso? Eu falei, um curso? Um curso de como viver de kitnets? Ela, o nome do curso, Viver de Kitnets. Aí ela me deu um treinamento básico, eu comecei a vender o curso pelo WhatsApp, começou a vir gente, todo mundo querendo investir em kitnets. E aí eu fui recebendo uma carga de responsabilidade, porque eu estava sendo desafiado por engenheiros e arquitetos, e eu sou jornalista. E aí eu me defendi, às vezes até mal porcamente, eu falava assim, olha, eu tenho 48 kitnets, e você tem quantas? Aí o pessoal ficava quieto, assim, né? Então eu fui me justificando, por que um cara que não é arquiteto e não é engenheiro tem 48 kitnets? Porque eu sei perguntar, eu sei esclarecer minhas próprias dúvidas. Então, como eu comecei a esclarecer as dúvidas das pessoas para que elas também trilhassem o mesmo caminho, rumo a essa chamada renda passiva, o dinheiro que trabalha para você enquanto você se diverte, eu descobri que tem um mundo muito grande. Aí eu lancei um curso de 40 horas. 40 horas de curso sobre investir em kitnet. Eu me convenci de que o meu curso realmente é necessário para quem não tem dinheiro, para quem tem. Porque quem não tem precisa saber como conseguir, eu ensino. E quem tem precisa saber como não desperdiçar. Entendeu? Então tem vários momentos em que você pode desperdiçar, seja na construção, na contratação da equipe, na divulgação, na decoração, no acabamento, né, na documentação. E então, assim, todo mundo que faz o meu curso gosta. Aí eu comecei a pensar, qual é a dor de você chegar na kitnet? Qual é a dificuldade? É a obra. Porque se você
por exemplo, abrisse uma caixa que chega pelo Mercado Livre e essa caixa ela virasse um apartamento, você ia fazer tudo, porque você ia ganhar ali R$500 de aluguel. Então eu falei assim, então tá bom, eu vou fazer uma caixa que você recebe pelo Mercado Livre. Você pega essa caixa, põe ali e ela rende R$500 no mínimo. Você põe 2, você tem 1.000, você põe 10, você tem 5.000 e com aquele dinheiro, ela é um multiplicador de dinheiro, você vai morar onde você quiser. Então vale a pena você vender sua casa, comprar essas caixas, botar essas caixas onde você quiser. E por que ser transportável? A gente fala, por exemplo, uma indústria que chega numa cidade, uma Petrobras. Muita gente perdeu dinheiro com imóveis físicos de alvenaria em Rio das Ostras, em Macaé, porque a Petrobras chegou, a cidade explodiu, as pessoas construíram 30, 40, 50 kitnets, a Petrobras caiu na Lava Jato, saiu, está lá vazio. O público da cidade não consegue dar conta de ocupar aqueles imóveis. Se eles fossem caixas transportáveis, a pessoa é pegada ali, para onde está indo o movimento? Opa, uma indústria chegou lá no interior de Minas, ou uma nova faculdade, uma grande universidade chegou numa outra cidade. Vai lá, nem compra o terreno, aluga e põe sua renda ali, né? Então, assim, eu fui desenvolvendo mais skin in the game. Sim. Eu tenho meu canal do YouTube onde eu explico, olha, eu penso assim, capítulo 1, olha, eu achei o terreno, é só mato, eu vejo pronto. Olha, vou ligar a luz, vou montar um condomínio aqui. Qual o capítulo que eu estou? Pronto, ficou pronta a primeira. Qual é o próximo vídeo? Vou divulgar. Qual é o próximo vídeo? Alugou, né? Retorno, já está se pagando. Então, assim, é uma experiência que eu estou vivendo para que as pessoas falem assim, nossa, ele trilhou o caminho, vou fazer igual. E aí a gente vai juntando pessoas com essas afinidades, né? Sensacional. Eu estou muito feliz com isso, eu me alegro a cada momento, isso me cria ritmo de vida. Todo dia eu pulo da cama porque eu sei que quanto mais eu faço, mais eu ganho, sabe? Não Claro. é assim, fazer 5.000 reportagens e ganhar a mesma coisa. Eu fiz aí em 20 anos mais de 5.000 reportagens, quer dizer, um cara que saiu da Globo em 2013 ganhando R$5.000 de salário, fazendo 4, 5 reportagens por dia, quanto custava uma reportagem minha? Claro. R$20? Se você fosse dividir, né? Exato. Uns 20, R$30 uma reportagem, 50, né? Então eu ganhava, se você for pensar, pouco mais de R$100 por dia para trabalhar na TV Globo, e as pessoas achando que eu ganhava R$20.000. Exato. Todo mundo falava, você ganha R$20.000. Não. E eu ainda tinha a inveja e a cobiça do meu chefe pelo meu cargo, porque como eu tinha 16 anos de emissora, eu já tinha 3 quinquênios. O que quer dizer quinquênio? É um bônus a cada 5 anos que você tem de empresa. Esse bônus era de R$216. Então, eu em 15 anos eu acumulei menos de R$700 de bônus. E eles ficavam de olho nesse bônus, porque eu ganhava mais do que todo mundo. Então, hoje, quando eu faço uma kitnet transportável, eu já ponho na minha vida um bônus de R$600 no mesmo ano. Só que eu não faço uma, eu faço 2, 3, claro. Cada vez eu faço mais. E resolvo o problema das pessoas que precisam de uma moradia compacta, organizada, bonita, funcional, né? E a demanda é muito grande, porque a oferta de imóveis ela é aritmética. O que quer dizer? Quando você tem um momento de economia bacana, que está todo mundo construindo apartamentos e casas, por que isso não desestimula o mercado? Porque essa mesma abundância e prosperidade está gerando oportunidade para as famílias crescerem, terem filhos e filhos casarem e procurar novos lares. Então você lançou uma casa, tem mais 5, 10 famílias com capacidade de alugar aquela casa. Claro. Você lançou 10 casas, tem mais 100 famílias. E assim é na história da humanidade. Nunca vai ter moradia para todo mundo. Sempre vai ter gente que está adiando sair da casa dos pais, obrigada a conviver talvez num casamento abusivo, porque não tem condição de sair para um apartamento, porque o apartamento é caro, ou morando em república, claro, vivendo aquela coisa de improviso. Essa é a minha história, quer dizer, eu sou skin in the game porque eu sou construtor, administrador, eu ensino porque acredito, né? Então eu mergulhei nesse sistema e uso toda a minha comunicação de TV Globo, toda a minha técnica de comunicação para fazer isso girar, né? E ensino todos esses segredos para as pessoas que também querem sair da famosa corrida dos ratos. Quando você fala assim, estou na correria, você está na corrida dos ratos. É simples. Corrida dos ratos, que os americanos falam, é rolling rat races. São as pessoas que gostam de dizer que não tem tempo. Exatamente. Eu indico até um filme chamado O Preço do Amanhã. Se você não assistiu, assista. É um momento em que as pessoas são pagas com tempo.
O salário delas é pago em tempo. E aí um rapaz desse que está com o tempo acabando, quase morrendo, ele encontra uma pessoa que tem milhares de anos, porque é muito rica, ela tem muito tempo. E aí ela fala assim, vejo que você não é daqui. Por quê? Porque você anda muito rápido. César, querido, obrigado mais uma vez. que Queria que você deixasse aqui o teu canal pro pessoal. Opa, claro. Fala aí para nós o canal do YouTube. O nosso canal é o Mini Casa Brasileira. Aí, Mini Casa Brasileira. A primeira Mini Casa Brasileira. Pessoal, é a primeira Mini Casa Brasileira. O projeto é muito legal, é fantástico. Para você que tá ainda na dúvida, é isso mesmo. É uma kitnet transportável, ou seja, você leva ela para onde você quiser, tá? O que o André tá falando então do projeto, vem aqui conhecer, André. A gente falou do projeto, né? Falamos do projeto, estamos aqui para conhecer, muito legal. Eu vou dar uma entradinha com vocês rapidinho, mas é muito legal, tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Olha que gracinha. Olha aí, pessoal, que legal. Olha, dá uma olhada aqui, ó. Vou entrar um pouquinho mais pro fundo, você vai ver todo o kitnet já mobiliadinho, todo arrumadinho. Muito legal, né? Pergunta quantos metros tem, André? Quantos metros quadrados tem esse kitnet? Muita gente não acredita, mas aqui tem 9 metros quadrados. É muito legal. Vamos fazer uma caprichadinha no vídeo? Dá uma olhadinha no vídeo com musiquinha pra você ver como é que fica encantador. Vamos fazer agora a arte do encantamento. Então, solta o vídeo. César, quem que você acha que pode vir a morar aqui num kitnet como esse? Qualquer pessoa que esteja no perfil minimalismo, que é o futuro, é você viver com o necessário, mas com elegância. Então por isso que a gente fez muito capricho no acabamento, no homestage, entendeu? Não é para quem realmente tá assim, eu tô na pendura, não. É para quem acha que a vida é para ser vivida fora de casa, com os amigos, passeando, viajando, fazendo curso, praticando esporte, chegar em casa só para se refazer e se refazer com qualidade. Muitíssimo obrigado, pessoal, mais uma vez. Não se esquece, produção tá me pedindo ali. Deixa seu like, se inscreve no canal da 4F e ativa o sininho, tá bom? Até a próxima sexta-feira, muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau.